Então, programação da produção 2, ou como a gente chama, PCP 2, aula 1, gestão da demanda. Então, qual que é a agenda dessa aula? Uma agenda um pouquinho longa, talvez a gente não vença toda ela hoje. Então, o primeiro assunto é qual a relação entre PCP2 e PCP1. Então, uma pergunta bem pertinente, né? Para a gente entender aonde terminou PCP1, ou sobre o que a gente tratou em PCP1, e o que a gente vai ver aqui em PCP2. Depois a gente tem gestão da demanda e suas funções, então entendendo um pouquinho o que é a gestão da demanda, dado que é metade do assunto dessa disciplina. E a gente já cai ali na principal função da gestão da demanda, que é previsão da demanda. E aí, na sequência, também como um subtema de previsão da demanda, a gente tem os métodos qualitativos de previsão da demanda e métodos quantitativos de previsão da demanda. Então, são esses 5 assuntos para a aula de hoje. Primeiro assunto, qual a relação entre PCP2 e PCP1? Alguma ideia? Olha, professor, olhando por cima, assim, falando dos conteúdos, eu acho que o PCP1 foca mais na gestão da capacidade e o PCP2 na gestão da demanda. Uhum. Sim, é bem por aí, assim. Então, o PCP1 é mais focado para dentro da empresa, né? E aí em PCP2 a gente vai ver essa parte da demanda. Então, é bem isso. Então, um dos temas é a gestão da demanda. E outro tema, como a gente viu ali, é o Shop Floor Control. Na verdade, a gente não viu com esse nome. O CFC, o Shop Floor Control, foi o último ponto que a gente viu em PCP1, que era o controle do chão de fábrica. Então, era saber como é que as coisas são de fato produzidas na fábrica. Então, ali em gestão da demanda, a gente vê o assunto previsão da demanda e Shop Floor Control, a gente vê o sequenciamento da produção. Então, são duas grandes áreas que a gente não viu em PCP1 e ficou em aberto, né? Ou seja, um olhar para fora da empresa e outro olhar mais detalhado, lá mais para execução do PCP. E aí, quando a gente vê previsão da demanda, eu faço uma pergunta para vocês: por que gerir a demanda? Por que é importante fazer a gestão da demanda numa empresa que tem PCP, ou enfim, simplesmente uma empresa que produz alguma coisa? Para te conseguir saber se tu vai conseguir atender os teus clientes ou não. Sim. Porque tu vai sair pegando todas as demandas e não controla, Exato. Então, a capacidade é finita, né? Então é bom ter uma previsão ali, até pensando agora em função do horário. Um restaurante, por exemplo, um restaurante ele funciona baseado em previsão, né? Então o cozinheiro, se for especialmente um buffet livre, né, ele vai produzir conforme uma previsão de demanda que ele espera ter para aquele dia. Então ele já produz a quantidade de alimentos, ou se não produziu ainda, deixa pré-pronto ali à disposição para produzir, né? Ou compra aqueles ingredientes para poder fazer aquela produção. Pode ser que um dia sobre, pode ser que um dia falte, mas enfim, tendo uma previsão tem o norte do quanto produzir. Né? Isso tem um motivo, né? Então, o motivo disso é que na falta de flexibilidade para atender às variações da demanda no curto prazo. Então, se eu simplesmente não fizer uma previsão, eu tenho que ser muito flexível para conseguir atender uma variação muito grande da demanda no curto prazo. Então, por exemplo, no caso do restaurante, se eu simplesmente não estou esperando que a demanda venha para depois fazer alguma coisa, eu tenho que ser flexível e no caso específico do restaurante tem que ser rápido para conseguir atender a tempo essa demanda. Então, e essa flexibilidade vai exigir, enfim, muita gente empregada, um grande nível de estoque, e tudo isso acaba incorrendo em custo. Né?
Então, nessa perspectiva, gerir a demanda ela é importante para isso. Mais algum motivo aí? Gerir a demanda é aquela coisa que parece tão óbvia que a gente não sabe listar todos os itens, né? Então, um outro item ali, né, que em grandes empresas a demanda vem através das subsidiárias e não do cliente final. Então, o que permite adaptar a demanda. Então, o que significa isso? Então, quando o meu cliente está demandando, o cliente final está demandando, a gente não tem tanta escolha, a gente como empresa. Bom, a gente tem que entender, especialmente se é um cliente novo ali, e eu não tenho muita margem para manobra, para pedir para ele esperar, enfim, para pedir para de repente entregar parcelado na demanda. Mas se eu entrego para, por exemplo, subsidiário, sou uma grande empresa, entrego para as minhas filiais, eu posso negociar com essa minha filial. Então eu posso de repente gerir essa demanda. Então o que vem a ser gerir? É olhar para a demanda e perguntar se eu posso entregar, antecipar uma entrega, postergar, entregar uma quantidade superior ou inferior. Tudo isso é uma forma de gerir a demanda, ou seja, permite adaptar a demanda. Indo nesse raciocínio também, eu posso gerir a demanda quando tiver clientes parceiros. Então, um cliente que eu já tenho uma relação estabelecida, então podem ter prazos e quantidades demandadas negociadas. Aí também é uma questão de eu estar gerindo a demanda. Então, por que eu faço essa gestão da demanda, lembrando lá do PCP1, para conseguir não dar tanta variabilidade ou tanta variação lá para dentro da minha fábrica. Que a minha fábrica consiga se produzir sem tanta flutuação. Lembram lá que as flutuações acabam atrapalhando a fábrica. Então vão exigir mais capacidade ou vão acabar gerando em ociosidade. E no final das contas acaba incorrendo em custo. Então, gerir a demanda então permite que, em vez de eu fazer com que a fábrica se adapte, eu consigo adaptar a demanda à minha fábrica. E a demanda de bens de consumo pode ser modificada por marketing e vendas. Então também a gestão da demanda ela acaba envolvendo não somente eu modificar aquela demanda que já existe, que já está estabelecida, um pedido já feito, mas também influenciar futuros pedidos através de marketing e vendas. Então aí não é um campo tão comum para a engenharia de produção, compete mais a parte ali de publicidade, propaganda, administração, no marketing, que aí a gente pode influenciar a venda de bens e serviços. Então isso aí pode ser lá incentivado pelo departamento de vendas, então para vender um produto específico. E por fim, outro motivo para gestão da demanda é a força de vendas pode ser utilizada a favor da empresa para adequar a demanda. Então, o que significa isso? Então, eu posso direcionar lá meus vendedores para vender um produto específico, ou para vender um conjunto de produtos específicos. Então, de tal modo que favoreça a minha fábrica. Então, que a minha fábrica não fique ociosa ali, produzindo. Ou daqui a pouco é um mix de produção que reduz o custo da fábrica. Um outro exemplo também, quando eu trabalhava no restaurante, isso daqui era bem comum, a força de vendas. Todo dia a gente olhava, contava os itens de carnes nos estoques. Hoje é mais importante ainda essa função, mas a gente fazia a contagem diariamente dos estoques. Junto com a contagem, a gente também fazia a verificação da data de validade. E aí, quando a gente identificava que tinha algum item perto do vencimento, o que a gente fazia? A gente falava lá para o pessoal de vendas. Então, no caso, lá eram como se fossem os garçons ali, a gente chamava de meseiro, porque eles eram mais vendedores que garçons. E aí, então, eles já davam aquela sugestão. Então, sugestão de prato do dia
era aquela carne que não estava vencida, mas enfim, que dali a alguns dias iria para vencer. Se nenhuma ação fosse feita, ela acabaria vencendo e incorreria em prejuízo para a empresa, né? Então, o que é isso? Isso daí é uma gestão da demanda. Então, estou, de uma certa forma, direcionando a demanda para que ela tenha um pedido que favoreça a minha produção. Então, esses aí são um dos motivos para gerir a demanda. Então, se a gente for ver, a grande parte deles, se não todos eles, estão vinculados em favorecer a minha fábrica. E aí, falando em fábrica, a gente tem um shop floor control, controle do chão de fábrica, e lá a gente tem a ferramenta de sequenciamento da produção. Então, alguém tem um palpite aí sobre sequenciamento da produção? Por que sequenciar a produção é importante? De sequenciamento de produção é as etapas do processo produtivo, as operações, entendeu? E as etapas, quais etapas que vão ser feitas primeiro, ou no caso de uma linha de produção, qual é a sequência de produtos que vão ser fabricados, se é o produto A, produto B, no exemplo... Eu acho que é assim, você fazer para otimizar a produção. Por exemplo, a peça que vai ser bordada ali, você procurar fazer o fundo inteiro para depois botar na linha. Perder tempo fazendo o fundo da peça. Sim, perfeito exemplo. É bem isso aí, é bem isso daí. Então, a ideia do sequenciamento é a gente conseguir identificar esse tipo de problema, né? Então, ver qual que é a sequência mais lógica, mais coerente, mais racional ali. Nesse caso, também mais econômica para a empresa, né? Então, no sequenciamento ele vai ter esse objetivo aí de reduzir custo também. Vai também acabar influenciando também na qualidade da peça. Então, dependendo, às vezes se eu fizer uma sequência errada das operações, eu acabo não conseguindo também entregar a peça com as características que ela deve ter, né? Então acaba até influenciando em qualidade. Outra forma, outra justificativa é uma melhor utilização da capacidade da fábrica. Então, dependendo da forma como eu sequencio, eu utilizo mais ou menos a fábrica. Então, sequenciamento, ele lembra muito como se fosse um puzzle ali, enfim, como se fosse um quebra-cabeça. Então, tem que encaixar as pecinhas da forma que elas melhor se encaixam na empresa. Então, tem aqueles quebra-cabeça que eu tenho que juntar um monte de peças com diferentes formatos dentro de uma caixa, sem que nenhuma delas fique de fora da caixa. É mais ou menos isso, o sequenciamento para melhor utilização da capacidade da fábrica. Mas nem só de capacidade, de utilização, a gente vai sequenciar com esse objetivo. A gente pode sequenciar para reduzir o prazo de entrega. Então pode ser que eu queira entregar os produtos em um menor lead time. Então vai ter uma forma de sequenciamento. Também pode ocorrer de um cliente ser priorizado, então também vai mudar o sequenciamento da produção. Por uma questão de redução de custos, aí, como bem exemplificou o Bolívar, também vai influenciar o sequenciamento. Para mim, garantir uma maior produtividade da fábrica, então conseguir produzir mais itens graças ao sequenciamento, então graças a gente ter pensado melhor em como fazer as coisas. Então daí a gente lembra de novo lá Sistema Zoom, que já dá algumas dicas de como a gente consegue produzir mais. E aí, de um modo geral, é adequar o chão de fábrica às estratégias da empresa. Então, o sequenciamento, via de regra, ele vai ser voltado para isso, para adequar o chão de fábrica à estratégia da empresa. Então, se a estratégia da empresa é um custo baixo, a gente vai orientar o chão da fábrica para isso. Se é uma qualidade alta, se é velocidade na entrega, enfim.
Então esse é a finalidade, essas são as razões para o sequenciamento. Perguntas aí, pessoal? Tranquilo, todo mundo junto? Geralmente é o custo mais baixo possível com a qualidade mínima aceitável do cliente. Exato, exatamente. Essa é a ideia, né? Então tem que ser suficientemente bom para o cliente aceitar e ao menor custo, né? Então, essa busca por menor custo não pode prejudicar a qualidade, né? Barato bastante para não perder dinheiro fazendo. É verdade. É um equilíbrio tênue ali, né? Que daqui a pouco é barato demais, mas a qualidade acaba sendo prejudicada. Então, seguindo nessa pergunta aqui, qual que é a relação entre PCP2 e 1? Então, a gente aqui já viu bastante detalhes ali das duas áreas da disciplina. E aí, olhando para essa figura aqui que a gente viu bastante vezes em PCP1, então que ela mostra a lógica de funcionamento do MRP2. Então a gente tem a estrutura de comando, motor e rodas. E aí eu pergunto para vocês, onde é que está PCP2 nessa figura? Ou onde é que ele se encaixa aí? No comando ali, gestão de demanda. Exato, exatamente. Então a gente tem. Exato. Então a gente ataca tanto no comando quanto nas rodas, né? Então, plano de vendas ali, ele está relacionado com o SOP, então Sales and Operations. Então a gente vai ter o plano de vendas agregado. E aí então que a gente puxa essa outra figura. Então planejamento agregado de vendas. E aí depois a gente vai detalhar ele na sequência, ali na parte do MPS. Então ainda dentro do comando, no plano mestre de produção. E depois ele vai cair também lá para o MRP, em outras decisões de vendas, né? Mas o grosso dele mesmo fica nessas duas primeiras etapas, onde eu faço planejamento agregado de vendas e depois um plano detalhado de vendas. Lembrando que planejamento agregado de vendas é por famílias de produto, e aqui eu já estou no plano detalhado, detalhando por produtos, né? E aí a gente tem lá nas rodas o SFC, o Shop Floor Control, no sequenciamento. Então essa é a relação do PCP2 e 1. Sabendo disso, então tendo aí uma visualização da disciplina, a gente parte para o primeiro assunto, que é esse de gestão da demanda. E a gente parte dele para uma pergunta, né? Então, o que faz a gestão da demanda? Então, no final de contas, o que ela faz, né? A gente acabou vendo algumas coisas que ela faz. Então, falamos um pouco delas, né? Tem uma que é a principal, que está bem falada. Então, a principal função da gestão da demanda é prever a demanda. Então, é antecipar a demanda futura com uma certa precisão. Então, talvez chame a atenção de vocês, como assim com uma certa precisão, né? Por que tem certo e por que não com precisão? Eu sempre brinco que uma previsão, a única coisa certa de uma previsão é que ela vai estar errada. Então, pode estar 90% errada, mas dificilmente ela vai estar 0% errada. Então, uma previsão, ela está prevendo o futuro, então ninguém sabe o futuro. A gente tenta prever, mas dificilmente a gente acerta 100%. Né? De um grosso modo, olhando uma previsão ao longo de vários tempos, o que a gente vai ver sempre é que uma precisão nunca foi 100% certa. Então, por isso, a previsão da demanda, ela não é certeira. Né? Então, por isso que a gente diz que antecipa a demanda futura
com certa precisão. Outra coisa que a gestão da demanda faz, ela comunica-se com o cliente. Então isso pode ser entendido do ponto de vista empresa para o cliente. Então eu estou informando o cliente sobre algo, como também, tão importante quanto, o caminho inverso, né? O cliente informa a empresa de alguma coisa. Então informar o cliente, informa o cliente e é informado pelo cliente, feedback. Então é importante ferramenta para melhorar as vendas. Então essa é a parte que entende o que o cliente está percebendo sobre a empresa. Então daqui a pouco, a partir dessa comunicação com o cliente, se detecta ali que tem que fazer algum ajuste do produto, por exemplo, lá não tem a qualidade mínima suficiente para atender o cliente, ou algum ponto poderia ser melhorado. Então daí é bem importante entender do cliente. Do ponto de vista em volume de demanda, também saber daqui a pouco de algum comportamento do cliente, se de repente no próximo mês ou próximos meses ele vai comprar mais ou menos. Então, tendo esse feedback do cliente, eu consigo saber disso. E aí não preciso nem prever. O cliente mesmo já me diz dessa intenção. A gestão da demanda, como a gente viu antes, o que faz, né? Então, uma das coisas que ela faz é influencia a demanda. Então, com pedidos fechados, negocia prazos, quantidades e modelos. Então, posso negociar com o meu cliente que já pediu quando eu vou entregar, em que quantidade, e até mesmo, se eu não tiver o modelo que ele me pediu, eu posso, de repente, ver se ele quer um modelo substituto. A gente falou sobre isso em PCP1. Com demanda futura, ainda não fechada, eu posso incentivar vendedores para vender um mix de produtos específico. Então, também aí influenciando o que a demanda vai comprar. E aí, então, a gente tem que a previsão dá e influencia, a previsão dá e influência na demanda devem se comunicar. Então, o que eu estou dizendo com isso? Então, é importante que quem está prevendo, fazendo a previsão da demanda, quem está influenciando a demanda, que podem ser pessoas diferentes, elas devem se comunicar. Né? Então, falando parece um tanto quanto óbvio. Então, quem está prevendo, por exemplo, que no próximo mês vão ser vendidos 100 unidades do item A, eu tenho que entender que o pessoal que está influenciando a venda vai fazer influência, por exemplo, de vendas do produto A e não do B, que digamos o B seja concorrente do A. Então essas duas funções aqui, elas devem se comunicar. Então, por exemplo, se a influência da demanda vai ser para o produto A, eu tenho que dizer lá para a previsão da demanda que, olha, se tu está pensando que vão ser vendidos 100 unidades com base no que sempre foi feito no estoque, te liga porque esse mês eu estou fazendo uma promoção para vender mais produtos A, então talvez a gente venda 20% a mais. Então altera a previsão para 120 ao invés de 20. Aliás, ao invés de 100 unidades. Então, e aí essa previsão vai lá para a fábrica poder produzir. Outra função da gestão da demanda é prometer prazos. Então, garantir confiabilidade no prazo da entrega dos produtos. Então, isso é muito comum ali em empresas. Sempre me vem a ideia de empresas do tipo do setor moveleiro, onde eu tenho várias operações, não é uma produção em linha, tem diferentes produtos em diferentes roteiros de produção. A um primeiro olhar parece uma bagunça. É muito normal que tenha pedidos customizados. Então o cliente faz um pedido e aí não é tão claro saber quando que vai ficar pronto aquele pedido. Então a gestão da demanda ela também tem que saber prometer prazos para dizer quando que aquele produto vai estar disponível. Então garantindo também confiabilidade no prazo da entrega. Isso aqui até a gente vai ver um pouquinho, então relacionado com essa questão de promessa de prazo, a gente vai ver ali em pesquisa operacional 2, ali no assunto de CPM, PERT CPM.
E aí, por fim, a gente tem a função de prioriza pedidos. Então, vai ter um dia que a fábrica então, vai estar lotada e não vai dar para produzir tudo. Então, nesse momento, a gente vai ter que priorizar. Então, e aí tem que saber quem deve ser priorizado. Então, de novo, a gestão da demanda vai acabar dando essa resposta. Indo até aqui, pessoal, alguma pergunta sobre esse ponto? Vocês já tiveram contato com alguma dessas ações da gestão da demanda? Alguém já trabalhou com vendas? Ou com previsão de vendas? Se não trabalharam com vendas, eu tenho certeza que vocês já foram alvo de algum vendedor, né? Então, que normalmente o vendedor ele vai ter uma quantidade de clientes a serem, mas não é nem clientes, uma quantidade de itens a serem vendidos. E eles têm que simplesmente procurar compradores, né? Então, seja de um item, um produto específico, seja de um serviço. E dependendo se for o vendedor nos encontra, e aí tem muitas técnicas de venda, eles vão dar um jeito de nos vender, né? Então, se já caíram numa conversa de vendedor com técnicas de venda ali, vocês devem saber o que eu estou falando. Então acabam criando uma cilada lá e quando tu vê, tá comprando um negócio que tu nem imaginava que pretendia comprar. Mas então, por que isso? Então, na função de influência da demanda, que faz parte lá da gestão da demanda. Uma vez eu caí nessa para um curso de inglês. Então o cara foi indo, foi indo, foi indo. E quando eu vi, a única opção que eu podia dar de resposta era o sim. E aí tudo como técnica de venda. Então tomem cuidado. Tomem cuidado quando vocês forem se deparar com um vendedor. Antes dele perguntar se vocês querem comprar, vocês já tenham na cabeça se querem ou não comprar. Tem isso bem claro ali. E claro, antes eles colocavam vocês numa sinuca de bico. Sobre gestão de demandas e suas funções, né? Então, ela vai ter como função o processo de previsão de vendas. E eu destaquei, ali sublinhei, porque é a principal função da gestão da demanda. Prever a demanda, né? Então, se a gente for observar, todas as anteriores que a gente viu, elas estão relacionadas com previsão da demanda. Então, menos comunicação e influência estão relacionadas com previsão da demanda. O simples fato de eu prometer prazo também se relaciona com prever a demanda. Priorização de pedidos também. Se a minha previsão está futura de crescimento, eu vou ter que priorizar. Se está de declínio, pode ser que eu não precise priorizar e consiga atender o cliente. Professor. Tá com a palavra. Então, professor, eu estava aqui, o senhor estava me falando tudo isso, eu estava pensando só em vendas, sabe? Sim. E acaba sendo confuso, assim. Uhum. Está diretamente ligado, somente ligado à visão plena. Sim. Com certeza, com certeza. Previsão de vendas e previsão de demanda é bem, dá para se dizer que são sinônimos ali, né? A diferença é que às vezes eu tenho para vendas, eu tenho uma meta de vendas, né? Então eu digo assim para os vendedores, olha, cada vendedor aqui tem que vender 1000 unidades desses itens. E a previsão de venda, ela pode prever que os vendedores, enfim, 80% deles vai conseguir atingir a meta. Então ela vai ter lá, digamos que a gente tenha 10 vendedores, né? Então 10 vezes 1000, eu teria 10.000 no máximo como meta de venda. Mas a previsão já sabe pelo histórico que essa meta, enfim, nunca é 100% atingida, e ela coloca ali 80%.
Então a previsão de vendas efetiva seria de 8.000 unidades, né? Então, digamos, talvez seja essa diferença entre o setor de vendas, que ele coloca, digamos, uma meta para atingir, e a previsão da demanda, que, digamos, traz tudo para a informação mais real lá para o chão de fábrica, né? Então, lembrando que a gente quer a previsão da demanda para saber o quanto produzir na fábrica, para a fábrica poder se antecipar e ter capacidade para produzir, para a fábrica poder se antecipar e comprar os materiais antes de ter o pedido, né? Já receber os materiais e estar com eles à disposição para produzir. Eu penso assim também em relação a essa demanda, e acaba sendo uma má gestão de estoque. Sim. Funciona errado. Por que ela seria uma influência da demanda relacionada à má gestão de estoque? Porque, por exemplo, no exemplo que o senhor deu da carro, Sim. ela deu uma carro, certo? Vamos dizer que o mês de carro ali que vai ser dentro dessa briga. Uhum. E aí eu fazer essa. Não, mas eu peguei teu raciocínio ali. Nesse caso ali do da carne, de fato foi para uma, digamos, uma não completa ineficiência da gestão de estoques, porque eu não deixei vencer, mas enfim, realmente a gestão de estoque deixou chegar muito perto do prazo da validade da carne, né? Sim. E aí, em função disso, eu estou influenciando a demanda. Então, por exemplo, eu tenho um produto que eu consumo, que, sei lá, vai perder seu estoque início, eu posso começar a esse produto que utiliza esse insumo e fornecer a demanda, normalmente no estoque. Na verdade, eu até não diria que pode ser por essa questão da má gestão de estoque, né? Normalmente ela vai estar vinculada a alguma situação que aconteceu na fábrica, né? Nesse caso do estoque, bom, temos um item alerta no estoque. Vamos vender ele e despachar antes que dê problema. Normalmente isso acontece com itens em promoção no supermercado, né? Ou em qualquer outra coisa de venda. Se a gente for ver que está muito barato, dê uma conferida no prazo. Não raro, está próximo do prazo de validade. Mas às vezes também tem outras motivações para influenciar a demanda, né? Então pode ser que tenha lá a fábrica acabou de ser feito um setup para, por exemplo, na máquina de pintura ali, tá com a cor, sei lá, com a cor branca. E aí para mudar para outra cor, o tempo de setup é muito grande. Então, durante essa semana, vamos fazer uma força de vendas para vender só a cor branca. Então, seria uma forma de incentivar a demanda a favorecer a fábrica, né? Então, no caso do restaurante, poderia ser que, por exemplo, deu algum problema, sei lá, na fritadeira. Então, vamos utilizar mais a chapa e a grelha. E vamos desestimular produtos que sejam fritos, né? Então, aí seria uma forma de eu também influenciar a demanda em função de alguma característica da fábrica. Ou simplesmente, algum funcionário, sei lá, o setor de fritura tem gente trabalhando, mas em vez de 3, tem apenas um. Então, em função disso, vamos tentar não deixar tão cheio esse setor, né, para ele não ficar sobrecarregado e incorrer em atraso para o cliente. Então, vamos orientar lá os vendedores para vender mais grelhados, né, e produtos na chapa. Enfim, então a influência da demanda ela vai ser muito voltada para o que está ocorrendo na fábrica. Aí não deu para dar uma clareadinha Deu sim. nesse. Só a questão da meta lá, que meta de venda que clareou, né? Que bom, que bom. É, que meta de venda e demanda nem sempre é a mesma coisa. Indo adiante, já que está claro, então
de funções que a gente vai ter vai ser previsão de vendas, a gente vai falar bastante sobre isso. A gente vai ter o processo de cadastramento de pedidos, então o cliente de fato se converteu naquela previsão em pedido. Então tem o cadastramento, tem o processo de promessa de data de entrega, então normalmente é dizer quando vai ficar pronto aquele produto. Seguindo lá no exemplo do móvel, é bem comum, se for um móvel sob medida, o cliente já saber quando vai ficar pronto, né? Então, na gestão da demanda já tem que ter uma ideia dessa resposta. Isso daí pode ser uma resposta padrão, mas deveria ser algo que eu deveria verificar com a fábrica, para ver se a fábrica está mais ou menos lotada, né? Para também não frustrar uma expectativa do cliente. Isso aqui hoje em dia ela é muito comum, essa questão do processo de promessa de data de entrega, quando a gente faz uma compra online, né? Então, que também virou uma coisa bem comum. Então, quando eu compro, por exemplo, um livro online, né, ao fechar a compra ali, ou antes disso, já dá uma previsão de quando vai ser a entrega. E aí, dependendo de quem faz a entrega, não raro, o prazo é honrado ali, ó, às vezes até surpreendido. Entregam antes do prazo final. Outra função da gestão da demanda é o processo de definição e avaliação do nível de serviço ao cliente. Então, isso aqui a gente falou um pouco lá no início de PCP1. Então, nível de serviço ao cliente, o quanto que eu quero atender o meu cliente. Então, nível de serviço, um bom exemplo para isso, né, quando eu vou, de novo, pegando o exemplo do dia a dia, eu ia dizer quando eu vou no banco, mas ninguém vai mais no banco. Então, quando eu vou no supermercado, faço minhas compras e estou me dirigindo ao caixa do supermercado. Um baixo nível de serviço é quando tem apenas um único caixa aberto. E aí então tem uma fila que se formou ali. Então, ou seja, meu nível de serviço é baixo porque eu estou dizendo que o cliente vai ter que estar disposto a esperar aqui. Um nível de serviço alto vai estar focado em não deixar o cliente esperando. Então vai ter, por exemplo, 3 caixas abertas. E aí uma fila pequena ou inexistente, né? De tal modo que o cliente é rapidamente atendido. Então aí um nível de serviço superior. Consequentemente, como a gente pode imaginar, o nível de serviço está associado também a um custo maior. Então, o custo maior acaba sendo para a empresa, que depois também acaba repassando para o cliente. E aí tem, enfim, os paradoxos ali. Se vale a pena ter 3 caixas, daqui a pouco um tamanho de fila menor atrai mais clientes. Enfim, o cliente se sinta melhor ali com menos filas, compensa o fato de ele estar pagando um pouquinho mais pela mercadoria. Ou daqui a pouco, pelo contrário, o cliente não se importa de ficar uma meia hora na fila desde que compre mais itens no supermercado com o orçamento dele, né? Porque os itens são mais baratos. Além disso, então a gente tem o processo de planejamento de necessidade entre unidades produtivas e centros de distribuição. Aqui é um ponto bem interessante. Então, o que significa isso? Então, assim como tem a previsão de vendas, é o quanto que a gente vai vender para o cliente final, olhando para a fábrica, o quanto, com base na previsão de vendas, a fábrica tem que produzir. Nesse item 5, o processo de planejamento de necessidade entre unidades produtivas e centros de distribuição, quando eu tenho mais de uma fábrica, é saber quanto que cada fábrica deve produzir para atender as demandas da sua região. Ou quando eu coloco um centro de distribuição aí nessa história, que é um armazém, um depósito, para onde eu levo as mercadorias a partir dali, elas são levadas para outro ponto. Inclusive a gente viu isso daí em pesquisa operacional segunda-feira, que é um centro de transbordo, um ponto de transbordo. Então eu vou querer saber que quantidade que eu devo levar para cada centro de distribuição, que quantidade cada fábrica deve produzir. Então, vou fazer o planejamento de necessidades dos centros de distribuição. Até, coincidentemente, hoje eu tenho justamente essa tarefa para fazer, depois da aula. Então, que é definir ali para um projeto que eu estou fazendo agora,
que é definir exatamente isso, quanto que tem que ficar na fábrica para ela distribuir a partir da fábrica para os seus clientes e quanto de pedidos eu tenho que enviar para o centro de distribuição e a partir desse centro de distribuição atender outros clientes, né? Então isso aí quem faz também é a gestão da demanda. Então, ou seja, eu estou definindo necessidade de cada parte da empresa. E por fim, eu tenho o processo de distribuição física dos produtos aos clientes de CDs. E aí, então, tocando ali fazendo uma interação com logística, eu também vou me preocupar ali com a distribuição física dos produtos, né? Então, também muito vinculada com o item 5. Então, essas são as funções da gestão da demanda, e volto a destacar que a principal delas é previsão de vendas, e por esse motivo também é a principal que a gente vai se ocupar nessa disciplina. Sobre previsão da demanda, antes de avançar aqui, alguma pergunta, pessoal? Seria a parte que tu falou da meta de venda e meta de previsão da demanda. Maravilha, coisa boa. Então vamos adiante. E a gente chegando então aí falando de previsão da demanda em si, daí relembrando aqui também esse assunto que a gente já viu lá em PCP, acho que vale a pena te relembrar. A gente tem dois tipos de demanda, né? A gente tem a demanda independente, itens de demanda independente, IDI, e a gente tem itens de demanda dependente, IDD. Então qual que é a diferença deles, né? O IDI, independente, as vendas dependem, né, do mercado, então sem controle, né, direto da empresa. Ou seja, são independentes da empresa, né? Dependem do mercado única e exclusivamente, então sem controle direto da empresa. E aí eu tenho alguns exemplos, então produtos acabados, peças, itens finais, tudo aquilo que o meu consumidor vai consumir. Para esses casos aqui faz sentido eu utilizar uma previsão da demanda. Então eu vou ter que estar prevendo, tentando adivinhar o que o meu cliente vai consumir. Do outro lado eu tenho meus itens de demanda dependente. Então a demanda ela depende da demanda de um IDI. Então não precisam ser previstas, então derivam da demanda de IDI. Então esse é o tipo de itens que eu não preciso estar fazendo previsão, porque na verdade eles fazem um produto IDI, ele é um componente de um produto IDI, aliás, um produto IDD dependente, ele depende de um produto independente, né? Então para isso a gente utiliza o sistema MRP, que nos diz quando e quanto comprar, né? Então para esse caso aqui, a gente vai ter ali matéria-prima, peças para montagem, são algum dos exemplos, né? Eu ia perguntar para vocês uma bicicleta, o que ela é, né? Se ela é um IDI ou um IDD. Já deu spoiler ali. IDI, isso aí. E os IDD? Seria fortemente correlacionado com o preço da gasolina, inversamente proporcional. Enquanto, na verdade, diretamente proporcional, né? Quanto mais aumenta a gasolina, mais aumenta a demanda de bicicleta. E as peças da bicicleta? Pedal, pneu, guidon, IDI ou IDD? IDD. Essa é a ideia, né? Exato, somente no IDI.
É um sorvete. Uhum. Sim. O que que acontece? No momento, por exemplo, que eu faço a previsão de quanto eu vou vender de sorvete no verão, digamos lá, 1.000 quilos, aí, consequentemente para mim, vender 1.000 quilos, digamos que eu vendo em potes de 1 quilo, eu vou ter relação direta que para cada 1 quilo eu preciso de um pote. Então logo eu vou precisar, não preciso prever nem quanto que eu vou ter de um pote. É certeiro que eu vou precisar de 1.000 potes. Então para isso não precisa de uma previsão. Ela depende. O produto vai no início, depois para as ramificações do que tu precisa para chegar para ter o produto final. Exato, é isso aí. É isso aí. O sorvete precisa de, sei lá, 2 litros de leite. Seria 2 litros de leite. Faria a previsão toda para o produto final. Exatamente. Não, mas eu acho que o que ele quis dizer, professor, foi o seguinte. Por exemplo, o sorvete e o pote, né? O sorvete do pote. A fábrica que fabrica sorvete, o pote, e vender. Só que para a fábrica que fabrica plástico e fornece para a fábrica de sorvete, Entendi. Perfeito, perfeito, é um bom exemplo. e aí o pote tem uma demanda maior nessa questão do sorvete ser mais distribuído. Perfeito. Bem colocado, bem colocado. Tudo é uma perspectiva, né? Então, se a gente olhar para a fábrica do sorvete, IDD. Se a gente olhar para a fábrica de potes, é IDI, né? Então, não, mas isso é muito bom. É muito bom porque melhora o nosso nível de discussão aqui. Aí é bom, eu gosto. Se a gente for pensar até, aí a gente acaba encontrando também uma solução lá para a empresa de pote de sorvete. Porque se ela vai fazer uma previsão de quantos potes de sorvete ela vai vender, será que não seria bom dela falar lá com a empresa de potes de sorvete para saber quanto que ela pretende vender? E já saber que a previsão dela é de comprar 1.000 potes? Então, se ela conseguir ter essa informação e já produzir de cara os 1.000, ela não vai errar a previsão, né? A empresa de pote. E aí a gente chega a uma conclusão, que aí também adiantando um pouco do assunto, que a comunicação da informação ela acaba melhorando a eficiência das empresas, né? Então, porque aí reduz o erro da previsão. Então, enfim, a gente acaba adiantando um assunto lá de logística, de gestão da cadeia de suprimentos, que é justamente isso, as empresas que são elos, fornecedores uma das outras, quando elas compartilham informação, elas reduzem a necessidade de fazer previsão e, consequentemente, reduzem os erros de previsão, né? Enfim, de produzir para mais, para menos, sobra em estoque, ou falta e o cliente não é atendido, falta componente para produzir outro, enfim. Essa história a gente já está mais ou menos familiarizado pelos exemplos recentes, né? E aí quando a gente fala então, que deu uma boa discussão agora, isso é muito bom, a gente tem ali outros exemplos, então a bicicleta, o DVD, rádio, automóvel, colchão, desodorante, então via de regra são produtos IDI. E a gente tem produtos IDD, que seriam os componentes deles, né? Então lá para o caso da bicicleta, o guidão, corrente, selim, pneus, freios, catraca, tudo é dependente da bicicleta, né? Então aí também, na perspectiva da fábrica de bicicleta. Tranquilo aí, pessoal, acho que avançamos super bem aqui.
Beleza, vamos adiante. Então, falando um pouco mais sobre previsão da demanda, então vocês devem lembrar lá também, nas primeiras aulas de PCP, também nas últimas a gente falava sobre isso, de uma forma mais aplicada, era um dos horizontes de previsão, né? Então a gente tem um horizonte de previsão mais longo prazo, que pode ser um ano, pode ser até mais de ano, isso é um pouco relativo, pode ser anos para frente. Médio prazo pode ser trimestres, semestres, alguns meses para frente, e o curto prazo pode ser então mês, 6 meses, ou até mesmo semanas de previsão. E aí para cada um desses horizontes de previsão, naturalmente, quanto mais longo for meu prazo de previsão, mais difícil essa minha previsão tende a acertar, né? Então, basta a gente olhar aí os exemplos históricos, né? Antigamente, o que eles previam que ia estar ocorrendo hoje, né? Então, antigamente, digamos lá na década de 50, eles previam que hoje, nos anos 2000, a gente estaria voando, andando de carros voadores, né? Não está tão longe disso, mas enfim, já é 2020 e não é uma coisa do dia a dia, né? É uma coisa ainda rara. Então, previsões de longo prazo, elas tendem a ter um erro maior, mas também elas dão uma diretriz do que pretende ser feito no futuro. E por isso que uma previsão de longo prazo ela deve ser, assim como as demais, elas devem ser frequentemente revisadas. Então, prazo de médio porte, então é um prazo menor, e de curto prazo e também, dado que o prazo é menor, também os erros acabam sendo menores. Mas como falei antes, todas elas é importante que a gente esteja periodicamente revisando elas e ajustando, né? Porque então o cenário ele vai mudando, né? Então essas mudanças elas têm que serem atualizadas na minha previsão. Para cada horizonte eu vou ter um método de previsão. Então os métodos qualitativos, que a gente vai ter as mini aulas aí, elas são para longo prazo. Elas também podem ser utilizadas para médio ou curto prazo, né, em situações, por exemplo, quando não tenho dados de previsão. Então, em situações quando eu tenho lançamentos de um novo produto, né, em situações quando eu tenho, digamos, a abertura de uma nova loja. Então, não tenho dados, vou me basear em um dado qualitativo. Então, o que vem a ser um dado qualitativo é uma opinião. Então, seja uma opinião de um cliente, seja uma opinião de um especialista, seja a opinião do próprio dono do negócio, ou dos diretores. Então, vai ser baseado em opiniões, né? E aí, para médio e curto prazo, a gente vai ter métodos quantitativos. Então, quantificados, né? Quantificáveis. Ou seja, eu vou trabalhar com números, né? Que vão estar me quantificando ali precisamente que quantidade vão ser vendidas, né? Então, o quantitativo ele vai se basear em dados históricos. E aí eu vou ter dois tipos de quantitativo, um extrínseco e um intrínseco. E a gente fala um pouco mais à frente. Então, o qualitativo vai ser basicamente um estudo de mercado. Então, ele se relaciona com a fábrica lá no planejamento da capacidade. Vai estar relacionado com a parte lá do Sales and Operation, o SOP. Um quantitativo também aí entra tanto extrínseco quanto intrínseco. Vai estar vinculado com a previsão da demanda. E está relacionado lá com o planejamento agregado. E aí, por fim, eu tenho o sistema MRP, que é aquele para produtos do tipo IDD, dependente. Então, onde eu puxo da árvore do produto, e aí eu já sei quanto produzir, né? Como no exemplo do sorvete e o pote de sorvete, para a empresa que fabrica o sorvete, né? E aí, em paralelo, tem ali com a fábrica o plano mestre de produção. Então, esse aqui que é o esquema assim, de previsão da demanda. Claro que quando for no caso do pote do sorvete, que é um produto IDD, eu uso o MRP. Para o caso do sorvete, quanto sorvete produzir, então eu posso me basear no histórico quantitativo. Vamos olhar primeiro ali para os métodos qualitativos.
Aliás, antes disso, vamos fazer um breve exercíciozinho aqui e depois a gente vai para o qualitativo. Então o exercício é bem simplesinho, tem mais uma breve discussão aqui. É para discutir qual tipo de método de previsão da demanda deve ser utilizado para os seguintes produtos e situações. Então, são 4 situações, e para cada uma delas um método, digamos, um tipo de método seria mais aconselhado. A abertura de uma livraria, a produção de carros para os próximos 6 meses, a instalação de fábrica de plásticos e produção de pizza mussarela para delivery. Deem uma pensada, fiquem com esses casos aqui, que eu vou dar uma avançada no conteúdo e depois a gente volta para cá, para facilitar na resposta de vocês. Que com o que a gente viu, talvez fique pouco subsídio para responder essas perguntas. Então, dando um pouco mais de subsídio para responder as perguntas, a gente tem ali os métodos qualitativos que são mais voltados para o longo prazo. Né? Então, para o longo prazo, ou para produtos que eu não conheço, não tenho histórico. Né? Então, a gente tem algumas técnicas de previsão da demanda. Uma delas é o júri de executivos. Como é que funciona isso? Então, eu vou chamar lá os chefões da empresa, ou aqueles que melhor entendem da empresa, chamar o diretor de vendas, de marketing, de produção, né, o presidente da empresa, às vezes poucas pessoas já é suficiente, depende do tamanho da empresa, o financeiro, enfim, e aí eles vão discutir ou definir uma previsão com base na experiência deles. Né? Daqui a pouco eles podem contratar um especialista e aí definir quanto que vai ser vendido daquele produto ao longo do tempo. E normalmente isso daqui é feito para novos produtos. Né? Então, até na empresa onde eu estou fazendo o projeto ali, o que é feito? Hoje em dia é um júri de executivo. No caso, é um executivo só, uma empresa pequena. Então, ele prevê, dado da experiência dele, quanto que vai ser vendido. Então, dado também a comunicação dele com os fornecedores, as ações que ele pretende tomar. Então, ele já prevê o que vai acontecer. Então, por exemplo, antes dele fazer o aumento dos preços, ele previu que se ele avisasse para os clientes que ia aumentar o preço, haveria um aumento da demanda. Então, foi com base em opiniões, com base em conhecimento do mercado, se define o quanto vai ser vendido. Uma outra técnica é pesquisa de mercado. Então, isso aqui é bem comum na parte de marketing. Então, que aí vai fazer uma pesquisa do mercado, qual que é o mercado da empresa, tira uma amostra, então pega aqueles conceitos de estatística, entrevista as pessoas, pergunta para elas qual que é a intenção de consumo, quanto que consumiriam, se tal produto estivesse no mercado. Normalmente isso é feito para um produto que ainda não existe, para um produto novo. E aí, então, de tal modo que essa pesquisa de mercado consegue dizer para a empresa o quanto que vai ser vendido. Consegue dar uma previsão baseado nos clientes. Né? Então, nesse caso aqui, quem é consultado são os clientes. E aí, através de métodos ali, se chega numa conclusão. Aqui, quem é consultado são as pessoas da empresa. Uma outra técnica utilizada é a analogia histórica. Então, o que acontece? Então, digamos que a gente tenha por exemplo, um produto, enfim, pasta de dente sabor morango para criança. E aí a empresa sempre vendeu pasta de dente sabor morango para as crianças. E sempre deu certo. E aí essa fábrica ela quer vender
uma nova pasta de dente sabor frutas vermelhas. Dado que frutas vermelhas é parecida com morango, será que a gente não pode fazer uma analogia e imaginar que vai ter o mesmo comportamento de vendas? Então eu faço uma analogia. Então pego algum produto que é análogo e tento espelhar o comportamento histórico desse produto para o novo produto, né? Às vezes, talvez meu exemplo não tenha sido tão feliz, a analogia histórica pode não ser só para um novo produto, mas para um novo mercado. Digamos que aquela pasta de morango era de uma empresa que vendia só no Rio Grande do Sul e ela decide vender também em Santa Catarina. Quanto que ela vai vender ao longo dos meses, né? Bom, faz uma analogia histórica com o que foi vendido para o Rio Grande do Sul. E aí se estima que vai vender também esse volume ao longo dos meses também lá para Santa Catarina. Então essa vem a ser a técnica de analogia histórica. E a gente tem a quarta técnica, que é a estimativa da força de vendas. Então isso daí é baseada lá nos meus vendedores, ou nos meus revendedores ou distribuidores. Então onde cada um deles vai falar com cada comprador e vai estimar o quanto cada comprador pretende comprar. Então aí a gente vai fazer um apanhado, vamos agrupando todas essas estimativas e aí a gente chega numa estimativa total de vendas, né? E aí também essa é uma técnica onde a empresa que eu estou prestando serviço ali, ela acaba utilizando, né? Para ter também um parâmetro para comparar lá com a questão da previsão de juro executivo. E por fim a gente tem o método Delphi. Então o método Delphi, ele faz uma série de perguntas para pessoas, então previamente escolhidas, que pode ter um cliente, pode ter um especialista, pode ter alguém da empresa que faz parte lá do júri do executivo, e vão se fazendo perguntas, e a cada rodada de perguntas vai se refinando cada vez mais. Então, por exemplo, se faz qual vai ser o produto, qual vai ser, por exemplo, o sabor de pasta de dente, né, que a gente vai fabricar nesse novo produto. E então, cada um vai citar algum sabor, e aí quem está coordenando esse método Delphi vai identificar que sabores foram sugeridos, e aí vai mostrar quais foram os principais, vai dizer, 90% falou do sabor morango, outros 7 falaram no sabor laranja, e outros 3 no sabor uva. E aí, enfim, teve lá uns poucos por cento que falaram em outros sabores. Então se traria esses 3 sabores e novamente se apresenta lá para o método Delphi e pergunta se é realmente esse sabor que se pretende fazer a pasta de dente. Enfim, um exemplozinho bem simples, mas que aí, através dessas interações de idas e vindas, vai se chegando a uma definição para uma determinada pergunta, né? Então, esses são os métodos de previsão da demanda. Então, eles são muito baseados em opiniões, né? E aí eu volto para o exercício anterior, e aí com esse exercício também a gente finaliza, vai se encaminhando para o final da aula de hoje, e fechamos com ela. E eu pergunto para vocês, a abertura de uma livraria, que método faria sentido para mim definir qual vai ser a demanda dessa livraria e por quê? Pessoal? Então, no caso da livraria, então não tem tanto certo ou errado, assim como antes. Aliás, depende do contexto, né? Assim como antes a gente viu que o contexto ali do pote de sorvete dependia da perspectiva. A abertura de uma livraria, se for a primeira livraria, bom, daqui a pouco uma pesquisa de mercado seja interessante para pesquisar esse mercado.
Se a abertura de uma livraria já é de uma rede de livrarias, eu posso fazer de repente por analogia, por júri de executivo. Daqui a pouco eu posso combinar também ali com uma pesquisa de mercado para estimar as vendas. Uma produção de carros para os próximos 6 meses. O que parece para vocês? Pesquisa no mercado, pessoal. Produção de carros para os próximos 6 meses. Exato, é 6 meses. Exato. No caso, aí até deixa eu voltar um slide antes. No caso, a gente tem mais opções além dos de longo prazo, né? Dado que o prazo já é mais para médio e curto prazo, a gente teria ali, sem tanto detalhamento, na verdade uma previsão da demanda baseada em métodos quantitativos. Né? Aí que a gente, como o Bolívar falou ali, a gente vai ter um cenário mais curto para a tomada de decisão. Então eu vou querer saber só que quantidade de carros eu vou fazer. Não tanto que modelo, não, só quero a quantidade do que eu tenho que produzir, é pouca margem. Né? Um método que eu poderia utilizar, dos que a gente acabou de ver, seria a estimativa de força de vendas. Então, mas ainda assim, o prazo de 6 meses pode ser um pouco baixo, porque em 6 meses eu posso já ter até venda já feita. Né? Então, vendi para frente ali o carro. Exato. Exatamente. Sim. Sim, é bem isso aí. A pesquisa de mercado ela seria interessante no caso dos automóveis ali, para de repente um horizonte para automóveis, talvez até um horizonte de, sei lá, 3 anos, 2 anos para fora. Exato. Exato. Aí ainda mais prazo, né? Então a pesquisa do que os clientes estão querendo, enfim, que tipo de carro, se é um carro maior, menor, certamente que gaste menos, né? Então, e aí a gente utiliza essa pesquisa de mercado que ela é muito focada para o cliente. Né? Então ela olha para o cliente e vê o que ele quer. Então também ela é muito utilizada para desenvolver novos produtos. Né? E quando é desenvolvimento de produto, bom, aí o prazo vai longe, né? Ainda mais quando é para carro. Uma outra situação, então, instalação de fábrica de plásticos. Sim. E a gente pode ter essa. Com certeza ela é uma decisão de longo prazo, né? Então, o primeiro passo é a longo prazo. Instalar uma fábrica de plásticos é. Eu pensei na estimativa de vendas. Também dá para ser uma estimativa de vendas, né? Mas Porque dependendo do local, né? Onde vai se instalar. Sim. 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 E o que acontece aí até? Talvez assim a parte da explicação e da estimativa de vendas talvez não tenha sido tão claro, mas normalmente a estimativa de venda ela já é quando eu já tenho meus canais de venda já existentes, né? Ou seja, eu já estou vendendo e quero saber quanto cada consumidor vai me comprar, né?
Na forma como tu falou, até, Gustavo, me remete muito a um dos componentes da pesquisa de mercado. Que é, ó, tranquilo. E a pesquisa de mercado, um dos componentes dela que é justamente essa, é olhar para os mercados potenciais e dali estimar o quanto cada componente vai comprar. A diferença para a estimativa da força de venda é que eu já tenho meus vendedores e são os vendedores que estimam quanto vai ser vendido, né? Cada um deles vai estimar. E aí no somatório essas estimativas eu chego numa previsão. Então, enquanto que na pesquisa de mercado eu contrato uma empresa especialista em pesquisar o mercado e aí que me faz uma estimativa, enfim, não baseada através de vendedores, mas olhando lá para que quantidade de fábricas tem ao redor, no nosso exemplo, quantas fábricas de sorvete tem por perto, né, e assim por diante. Né? Então, um primeiro questionamento para responder a essas perguntas é qual é o prazo de decisão dessa situação. Né? E aí, por fim, a última situação é a produção de pizza mussarela para delivery. Então, exato, curto prazo. Quantitativo, isso aí. E aí também eu posso explorar um pouco mais essa questão, né? Então, pode ser que a empresa está fazendo o delivery pela primeira vez, enfim, e aí vai ter que estimar quanto que ela vai vender de pizza mussarela no delivery. Pode ser de repente que ela já faz o delivery, mas para outros sabores de pizza. De repente ela faz lá para pizza margarita, que é muito parecida com a mussarela. E aí então ela pode fazer uma analogia das vendas da margarita e estimar que a mussarela vai vender uma quantidade semelhante. Né? E aí, enfim, e pode ser enfim, simplesmente uma pizzaria que estava sempre operando por delivery e pizza mussarela, enfim, também sempre foi vendida no delivery e ela só quer saber o quanto vai ser vendido amanhã, né, ou hoje. E aí então a gente entra. Sim, exato. E aí a gente entra no caso de um método quantitativo, olhando para esses elementos de média, acima da média, abaixo da média, e a gente cai para uma previsão de demanda. E aí é isso, pessoal. Então, com esses exemplos, com esses exercícios, a gente acaba exercitando um pouquinho essa questão de previsão da demanda. A gente entende que tem muito a ver com o contexto, com a situação e também com o prazo de decisão. A gente vai acabar, então, esse conteúdo aqui dos métodos qualitativos é para as aulas, as mini-aulas. Então, já fica ali para a aula que vem. Então, os dois primeiros. Então, quem escolher esses dois primeiros, ou até mesmo o terceiro, já fica para a apresentação para a próxima aula. Que é, enfim, pode ser uma mini-aula explicando o que é cada um deles, dando um exemplo, mostrando quais são as vantagens e desvantagens e para que situação ele é mais adequado, né? Mais recomendado. E aí, quanto a métodos quantitativos, técnicas extrínsecas e intrínsecas, a gente vê semana que vem. E aí também que tem um resuminho do slide. A bibliografia utilizada ali foi Henrique Luiz Corrêa. E com isso a gente finaliza a aula de hoje.